quero ser grato ao meu Jesus, mesmo na terra Ele conduz satisfação. Cristo me dá. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. E hoje Deus tem uma palavra para nós sobre louvores. Amém? Deus habita no meio dos louvores. Amém? Salmo 22, verso 3. A gente hoje vai estar comentando sobre este assunto, vai ser a nossa mensagem de hoje, amém? E Marcele Silva, paz do Senhor, Marcele, Esther, José, grande abraço. Ruth Soares, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Um abraço na Isabela, um abraço aí no esposo, também no Wilson, Deus abençoe, prazer tê-la conosco. Amém, queridos? Então hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus, não é? Isabel Santos da Silva, paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe. Então nós já vamos orar agradecendo, amém? Depois vamos entrar nos louvores, que hoje é um dia especial de louvores, né? De adoração, não é? Vamos adorar o nosso Pai, adorá-lo pelas obras extraordinárias que Ele realiza, não é? Louvado é o Senhor, glória a Deus. A paz do Senhor, a irmã Isabel está dando para a irmã Márcia também. Deus abençoe, minha irmã, a todos vocês que estão. Noemi Cortez, missionária querida, um abraço, Deus abençoe você, nosso querido pastor Raimundo Cupertino. São guerreiros, não é? Que avançam. Ore pela irmã Noemi Cortez, é uma guerreira que não tem barreira, né? Ela foi processada, não é? Pela Bolívia, porque tinha sido proibida a entrada, não é? Na Bolívia, e ela deu um jeito de entrar para socorrer aqueles que estavam carecendo da palavra de Deus. Guerreira do Senhor, Deus te abençoe, minha irmã, é isso mesmo. Às vezes nós temos que avançar, não é? Porque a palavra do Senhor, os necessitados de Deus precisam de ser atendidos. Rosildo Simão, pastor Rosildo, querido, a paz do Senhor, a você, a família, a nossa igreja aí, Jardim Brasília. Eu ainda vou conhecer essa igreja, eu fui convidado, mas
alguns impedimentos, mas em nome de Jesus, sei do sucesso desse trabalho aí, graças a Deus, Deus abençoe. Maria de Oliveira Bastos. Um abraço, querida, que saudade de vocês aí, de Rafael Jambeiro, vocês não sabem, né? Mas eu estou dizendo e pedindo para Deus, ainda vou andar, pisar nessas terras aí da Bahia de Rafael Jambeiro. Eu creio que o Senhor vai me dar esta oportunidade. Fernando de Oliveira Roberto, boa noite, na paz do Senhor, querido, é um prazer tê-lo conosco, querido, Deus abençoe. Mas, irmão, vamos orar, porque nós temos uma palavra hoje sobre adoração, sobre louvor, né? Deus colocou no meu coração falar, Deus habita no meio dos louvores. Isso é muito importante, e hoje veio o coração do pastor fazer um comentário sobre este assunto, amém? Então vamos agradecer a Deus. Laudiceia Damastor, um abraço, querida. Louvado é o Senhor, prazer, dá um abraço na Damastor aí, esse gigante de Deus. Helena Doc Pontes, né? Pontes, Deus abençoe, prazer, querida, paz do Senhor. Vamos orar então, irmãos, para começarmos um culto de louvor, de adoração e de ministração da palavra do Senhor. Eu conto com as vossas orações para essa ministração. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pelo dia que passamos e agora, Pai, aqui estamos para te adorar junto com os teus filhos que já estão conosco nesta live, Pai. Abençoe cada um, alegrando o seu coração, visitando a sua vida. Recebe a nossa gratidão, porque nós sabemos que Tu és um Deus que ouve as nossas orações. Muito obrigado, Paizinho. Agora, rogamos por aqueles que ainda estão carecendo da Tua intervenção, Pai, que ainda estão nas mãos dos médicos, que estão se esforçando, Pai, pela saúde dessas vidas, que ainda estão, ó Deus, carecendo desta bênção. Pai Santo, oramos pelas nossas autoridades, pelo nosso país. Senhor, oramos pelas eleições que vão estar acontecendo. Dirige o Teu povo, ó Deus, e que haja homens certos para lugares certos, ó Pai, para serem instrumentos Teus, para, ó Deus, abençoar esta nação brasileira, Pai. Oramos assim, entregando em Tuas mãos, que sejam as Tuas mãos sobre nós, sobre a Tua igreja, agora como um todo, Pai. A Tua igreja que se reúne para Te adorar, com reuniões presenciais, Pai. Abençoa aqueles, Pai, que ainda estão precisando deste trabalho através de lives para receberem a Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja conosco, o Senhor esteja com eles e que as Tuas mãos poderosas nos ajude, Pai, para que sejamos um instrumento nas Tuas mãos para abençoá-los, Pai. Ó, Pai, muito obrigado por esse privilégio de Te servirmos. Aí estão os pastores, meus colegas, ser com eles, abençoa, usa eles, Pai, e que agora juntos possamos Te oferecer este culto de adoração, porque hoje o nosso trabalho tem o objetivo de falar sobre adoração, sobre louvor. Ó Pai, dá-nos essa capacitação, Pai, porque se não descer do alto, tudo que prepararmos não terá o efeito que o Senhor quer. Por isso, Pai, que seja a Tua mão, que seja o Teu Espírito Santo, que nos capacita, que nos usa, seja Ele a falar conosco. É a nossa oração com ação de graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado é o Senhor. Amém, amado. Está aí também a nossa irmã Sirlene Castro está assistindo. Rita de Castro está assistindo. Bem-vinda, queridas. Deus abençoe vocês grandemente. Amém, amados. Então nós vamos agora adorar o Senhor com o hino 124 da harpa. Pega a sua harpa, vamos cantar juntos. Nós estamos num culto de adoração, amém? Marta Jerônimo, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Deus abençoe. Pega a sua harpa aí, Marta. Nós vamos louvar o Senhor no 124, amém? Vamos então adorar o Senhor com esse cântico, amém, amados? Louvado é o Senhor. 124 da nossa harpa cristã. Você já está com a sua harpa? Nós já estamos aqui comandando para este louvor. Eita Deus, vamos lá. Tem aqui uns pequenos pontos, mas vamos adorar, amém, irmãos? Louvado é o Senhor.
agora. Adorai-o, Rei do universo, terra e céus, cantai o seu louvor. Todo ser do grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Ana Elizabeth, bem-vinda. Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplais, vós remidos, já vitoriosos, graças rendei-lhe mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Pastores queridos, Sueli Lobo, bem-vindo. Sua majestade anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizeis, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Altos cedros, grama verdejante, esta sinfonia aumentai. Aves, vermes, todo ser gigantes, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhes verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, rege o dominador. Amém, amados? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Carlita Costa Neri, bem-vinda, querida, paz do Senhor. Amém, amados? Então agora nós vamos convidar a irmã Márcia. Hoje, como dissemos, é um culto de louvor, né? Um culto de adoração. E a irmã Márcia vai agora estar cantando um hino que fala, se não fosse Jesus. Estamos alegres em poder estar esta noite louvando e engrandecendo o nome do Senhor com vocês. Eu quero louvar e engrandecer o nome do Senhor, é para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós vamos cantar. Se não fosse Jesus, cantem comigo, é lindo esse hino. Se não fosse Jesus, o que seria de mim? Todo meu sofrimento nunca teria
Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Mas Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu vivo alegre com meu Salvador, que me deu sua graça e me encheu de fervor. Mas se não fosse Jesus amenizar meu sofrer, tirou-me das trevas com suas mãos poderosas e me converteu. Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Mas Jesus, 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 se não fosse Jesus, 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 ainda estava nas trevas e não conhecia o esplendor da luz. Amém, amados? Se não fosse Jesus, o que seria de nós, não é verdade? Foi Ele que, através da sua morte na cruz, nos comprou para o Pai. E hoje nós estamos servindo ao Senhor, abençoados, porque o Senhor fez essa obra nas nossas vidas. Aonde nós estaríamos, não é? Se não fosse o Senhor. Hoje nós queremos falar o que significa que Deus habita em meio aos louvores. Porque quando nós iniciamos os nossos cultos, sempre gostamos de apresentar louvores. Hoje eu estava vendo o nosso pastor, filho do pastor Afonso, né? Ele apresentou o clamor do meio-dia com louvores. Que coisa linda, né? Aquele jovem pastor, fugiu agora o nome dele, mas eu amo muito essa família, né? Pastor Afonso é filho nosso, assim, de trabalharmos juntos no Rio de Janeiro, né? Na década de 80, quando tínhamos uma consagração no escritório, fugiu mesmo, na minha memória às vezes apaga o nome das pessoas. Mas eu quero dizer que também o nosso irmão Eli, evangelista Eli, quando ele faz essa live, ele apresenta muitos louvores. Aliás, quando ele vai às nossas igrejas, ele também começa o trabalho com louvores. E o louvor mexe com as pessoas, né, amados? E quando a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, né, é porque, de fato, quando você está louvando, me lembro uma vez, nós tínhamos um coral na igreja em São Miguel Paulista, tinha 75 vozes naquela época, não é? E eu estava também, eu fazia parte desse coral. Um dia eu estava lá louvando, adorando o Senhor e veio uma inspiração de Deus no meu coração, e eu digo que de Deus mesmo. Nós estávamos adorando o Senhor, nos visitando de uma maneira tremenda, e o Senhor dizia: eu me alimento dos louvores. Eu não esqueci esta frase do Senhor, não é? Mas, amados, quando nós falamos que Deus habita no meio dos louvores, isso me chamou a atenção e eu quero compartilhar com os irmãos, não é? Porque são coisas que a gente vai orando, Deus vai falando, né? E a gente vai. Neuza Gomes Ferreira, um abraço, querida, pai do Senhor, pastor José dos Santos Ferreira. Essa família aí é muito importante para mim, que na minha mocidade, não é? Me ajudaram muito, louvado é o Senhor. A Neuza é minha colega, né? Foi jovem comigo na igreja, pastor Ferreira, né? Companheiro nosso, Deus abençoe. Ontem um trabalho lindo e maravilhoso, uma palavra que só Deus mesmo. Todas as segundas-feiras, vocês que perdem esse trabalho não sabem o que estão perdendo.
não é? Mas não deixe de assistir a nossas lives de segundas-feiras, às 19 horas. Pastor José dos Santos Ferreira, com essa experiência toda que Deus lhe deu pelo longo dos seus dias, né? E a gente aprende muito, amém, amados? Mas, irmãos, então, o nosso assunto hoje é esse, não é? Deus habita no meio dos louvores. Obviamente que não é só no meio dos louvores. Deus habita quando nós estamos na presença dele, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que quer dizer isso, amados? Isso quer dizer que achar o Senhor é quando buscarmos ele de verdade, desejosos de vê-lo. E ele está tão presente, mas você não pode vê-lo, vamos dizer, fisicamente, mas você poderá senti-lo, não é? Porque melhor do que o que você vê é o que você sente, porque o que você sente, você participa, e muitas vezes você vê, não tem o prazer de tocar, não é? Mas no nosso Deus, você pode acreditar, quando busca sinceramente, desejoso mesmo de tocar nele, pela fé você vai tocar e você vai sentir o toque dele também. Daí a necessidade de buscá-lo de todo o nosso coração. Amém, amados? Mas deixa o pastor começar, então, a meditação. O que significa Deus habita em meio aos louvores? Vamos lá. A expressão Deus habita em meus louvores foi tirada do texto do Salmo 22, versículo 3. Versículo 3. O curioso é que nós vamos encontrar Davi fazendo uma avaliação das suas lutas, das suas provas, e ele não falava só de si. A sua profecia ia atingir Jesus também, lá no Calvário, não é? Mas deixa eu ler o texto que diz assim, não é? Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. A versão que citei é da tradução revista e atualizada, porém na tradução revista e corrigida, que é a mais antiga, esse mesmo texto é traduzido desta forma, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Não é? Ele habita. Há um povo adorando, há um povo louvando, há um povo buscando, há um povo se aproximando, desejando vê-lo. E ele desce para estar conosco. Isso é uma coisa muito linda e maravilhosa. Então, de certa forma, essa é sim uma expressão que existe na Bíblia. Mas qual o sentido correto dela na Bíblia? Qual é o significado que Davi, autor desse salmo, quis comunicar? Não é? Porque se você ler o Salmo 22, você vai ver que ele está falando, e nessa meditação dele, eu quero até ler com vocês, é o Salmo 22, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, não é? Diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então, se você ler o cabeçalho deste salmo, a frase é esta, o Messias sofre, mas triunfa. É assim mesmo, Deus às vezes usa alguém, como de fato usava os profetas, como usou muito o profeta Isaías, e aqui ele está usando Davi para falar do seu sofrimento, não é? Porém, tu és santo e que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Agora ele reconhece, ele habita no meio dos louvores. E aqueles que confiaram nele jamais foram decepcionados. Irmãos, na minha caminhada de fé, nesses meus quase 50 anos de ministério pastoral, 58 anos de cristão, eu tinha só 16 anos, mas vou dizer para vocês, nunca, mas nunca mesmo, o Senhor me deixou sozinho nas minhas pelejas, nas minhas batalhas. Mas isso não é privilégio de Gênesis, é privilégio de todos que o buscam, confiam nele, né? Pastor Marcos, bem-vindo, a paz do Senhor. Luísa Torres, do Espírito Santo. Buqui, Deus abençoe, querida. Prazer em tê-la conosco. Amém?
Então, amados, o louvor tem um propósito. É uma coisa muito interessante, queridos. Eu estava pesquisando sobre essa manifestação gloriosa e por que Deus habita no meio dos louvores. Aí eu vou voltar no tempo, eu quero trazer à memória a canção de Moisés e qual foi o seu propósito. Você está com a sua Bíblia? Vamos ver. O capítulo 32 do livro de Deuteronômio, do versículo 1 ao 45, o Senhor instruiu Moisés e Josué a escreverem uma canção que ele lhes daria, um cântico que o povo pudesse facilmente aprender e lembrar. Essa canção advertia a nova geração e as gerações futuras contra os perigos da idolatria e as trágicas consequências da apostasia. Ela também iria lembrá-las da bondade e da misericórdia do Senhor. A canção tem 4 divisões principais. Agora você vê que às vezes a pessoa vai cantando uma música ou atrai. Então o Senhor disse, ensina essa canção. Eles vão cantando. E olha a letra desta canção de Deuteronômio 32. Eu, como disse, ela tem 4 divisões principais. O caráter de Deus. A primeira vai falar do caráter de Deus. Você conhece o caráter de Deus? Você sabe que quando Deus se fez a imagem e semelhança dele, colocou o caráter dele em você, você era aquele homem perfeito, reto. Está lá em Eclesiastes 7:29. É Salomão quem vai dizer esta frase. Achei uma coisa, Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Agora vamos conhecer do verso 1 ao 4, né? Diz assim, olha só o que diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a erva. Porque apregoarei o nome do Senhor, apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é rocha cuja a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto. Olha que o hino começava assim. Eles verem quem era o Deus, o caráter de Deus, um Deus justo. É esse Deus que nós servimos. Rosildo Simão, bem-vinda, Pai do Senhor, querido. Veja bem, irmãos, olha que conhecer o Senhor, conhecer o seu poder, conhecer quem Ele é. E a Bíblia diz, sede santo como é santo o vosso Pai Celestial. Então, como Deus tem uma palavra irrevogável, o crente também deve ter. Então, ser justo, ser reto. Agora, do versículo 5 ao 14, é o segundo ponto deste louvor. A bondade do Senhor para o seu povo. Nesses versos do 5 a 14, Deus vai mostrar a sua bondade para o povo. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Agora o Senhor vai falar da bondade e vai falar, né, exatamente do que o povo fez e está fazendo até hoje, não é? Deus espera de nós uma vida reta, uma vida que seja para este mundo um exemplo para trazê-los para Deus. Como é viver com Deus, como é viver para Deus, como é viver segundo os propósitos de Deus. Ele não encontrou isso naquele povo de Israel. E nesta canção, Deus mandou Moisés e Josué cantar. Recompensai-as assim ao Senhor, não são os seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida. Porque o que Deus esperava daquele povo, depois de tantos sinais, os 10 milagres, vocês vão dizer, mas é milagre, pastor, não foram praga, foram, mas aconteceram debaixo de uma manifestação milagrosa de Deus, não é? Era para eles se converterem. Ele já tinha passado agora 40 anos no deserto e agora iam tomar posse da terra prometida, aquela que ele tinha prometido a Abraão, Isaac e Jacó. Eudes Gomes Firmino, bem-vindo.
Louvado Deus, Senhor, a paz do Senhor, meu irmão, glória a Deus. Então o Senhor continua: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele, teu Pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu Pai e Ele te informará, aos teus anciãos e Ele te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão dos outros, estabeleceu o termo dos povos conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina dos seus olhos. Que Deus fez por aquele povo, que Deus esperava daquele povo. Agora, queridos, aqui é um louvor, veja bem, eles teriam que louvar. Essa era a letra do louvor, é muito importante. Está conosco aí o pastor Rosildo, me lembro de uma reunião de pastores, onde ele criticava o tipo de hino que não tinha objetivo, né? Antes era prego, o diabo era o martelo, agora eu sou martelo. Ele falou assim: que louvor é esse? Irmãos, o louvor tem que glorificar o Senhor, o louvor tem que nos lembrar quem é Ele, o louvor tem que nos despertar para o que Deus quer de cada um de nós. Louvado é o Senhor. E aqui todas essas palavras que o Senhor está dando nesse hino para aquele povo, e que Moisés agora está ensinando eles, era para eles estarem louvando e lembrando do que Deus era, do que Deus fez. Nós também precisamos de colocar isso em nós, amados. Agora continuo: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele deuses estranhos. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo, e os fez chupar mel da rocha e azeite das pederneiras, manteiga de vacas e leite de ovelhas, como a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas do vinho puro. Este seria o louvor, lembrar o que Deus tinha feito, como era um Deus todo poderoso, como nós também, amados. Porque eu não estou servindo nem você um Deus menos poderoso do que eles serviram, nem um Deus menos exigente do que ele era, porque todas as instruções que o Senhor nos dá têm um propósito: nos livrar do mal, né? Porque toda desobediência tem consequências trágicas, como eles tiveram. Agora vamos do verso 15 ao 25, onde vai falar a fidelidade de Deus ao castigar o seu povo, não é? Às vezes somos disciplinados pelo Senhor e não queremos. Mas se Deus está nos disciplinando, é porque Ele nos ama e quer nos corrigir para nós termos uma vida pautada, caminhando, não é? Com Ele do nosso lado. Já imaginaram você ter o Senhor do teu lado, não é? Junto com você, poder conversar com Ele, ouvir a sua voz? Mas para isso é preciso que você deixe tudo que de maneira estratégica Satanás tem criado para separar a criatura do Criador. Vamos falar sobre a fidelidade de Deus, é dos versos 15 ao 25 de 32 de Deuteronômio. Engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, e engrossaste-te, e de gordura te cobriste. Deixou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios. Porque é isso mesmo que Paulo vai falar numa de suas epístolas, né? Que quem sacrifica aos ídolos está sacrificando aos demônios. É eles que estão recebendo seu sacrifício, né? Aqueles que não conhecem o Senhor. Mas graças a Deus, o Senhor veio à nossa vida, aos nossos corações, não é? E hoje nós somos livres para adorar ao Deus verdadeiro. Mas precisamos tomar cuidado, hein? Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus
que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocada a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de nós? Lealdade, reconhecimento, não é? Amados, isso tudo para quê? Para que a nossa vida seja uma vida abundante, seja uma vida abençoada, né? Porque bem-aventurado é o homem que teme o Senhor e guarda os seus mandamentos, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor. Veja que todos esses textos, todas essas citações, quer nos arrancar exatamente do campo onde nós somos derrotados, para nos colocar no campo onde somos vitoriosos, que é o campo da obediência, do louvor, de adoração a Deus. A zelo me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno. Eu consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles e as minhas setas esgotarei contra eles. Amados, não é fácil, né? Olha o que diz Hebreus 10, 26, né? Quando cair nas mãos do Deus vivo, olha, é coisa muito séria. É aquilo que ele disse para os filhos, não é? Lutando alguém contra o outro, nós invocamos a Deus. Mas alguém lutando contra Deus, a quem nós vamos invocar? E às vezes, irmãos, nós estamos de fato por distração, por desobediência, por negligência, estamos debaixo da provação que Deus nos dá, que Deus nos guarde disso, Deus nos livre. Vamos aprender com os erros deles. Eu vou encerrar falando sobre isso. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras, com ardente veneno de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim a criança de peito com ao homem encanecido. Veja, amados, aí está Deus, né? E a vingança de Deus contra os seus adversários. Agora Deus é tão bom, é tão misericordioso, que veja só o que ele diz. E a vingança de Deus com os seus adversários. Agora já estamos na parte final do texto que estamos lendo, né? Do verso 26 ao 43, de 32 de Deuteronômio. Eu disse: por todos os cantos os espalharei. Farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor fez tudo isto. Porque são gente falta de conselhos, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Quando você lê lá Deuteronômio 28, quando o Senhor os tirou da terra, quando foi lido Deuteronômio 28 lá, ainda é a palavra de Moisés, não é? Porque todo o livro de Deuteronômio, que é o livro das repetições das leis, então Moisés agora está se despedindo, não é? E lá, do versículo 1 ao 14, vocês vão ouvir das bocas do Deus Altíssimo: bendito, 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 bendito entrando, bendito saindo, bendito o filho, bendita a vaca, bendito tudo, tudo seria bendito, e vitória sobre vitória. Mas o povo optou pela parte da desobediência, porque se ouvires a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos, aí eu digo, a bênção do Senhor, ela é condicional à obediência. Deus não vai abençoar o desobediente, porque se ele abençoar o desobediente, ele vai continuar na desobediência. Então a maneira do Senhor trazê-lo para si de volta é exatamente despertando ele: olha, você está errado, isso aí não vai dar certo. Daí a necessidade de aprendermos, não é, com os erros daqueles que não vigiaram. Deixa eu continuar. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto.
porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de serpente e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que revelar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado. Que coisa, né? Então dirá: onde estão os seus deuses? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cuja as libações bebiam o vinho. Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós esconderijo. Agora vamos continuar. Vede agora o que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu tiro, eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Que coisa maravilhosa, né? Mas deixa eu concluir. Se eu afiar a minha espada reluzente, é Deus falando, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Aí está. Esta é uma canção. Agora imagine cantar esse louvor, né? Raquel Moreira está assistindo, Beni também. Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe. Essa canção vai remontar ao relacionamento do Senhor com Israel. E é uma revisão concisa. A palavra concisa quer dizer resumida, né? Da história da nação, desde sua permanência no deserto ao juízo do fim dos tempos. Eram tantos aspectos históricos como também proféticos, que talvez a gente olhe para essas mensagens e ache que nós, graças a Deus, estamos no tempo da graça. Cuidado, porque eu, Senhor, não mudo, não é? E como diz, né, a palavra do Senhor, não é? Que o Senhor não tem o culpado por inocentes, não é? Então precisamos tomar cuidado e vigiar, não é? 26:10 de Hebreus de lá, não é? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Então, meus irmãos, você está sendo alertado, está sendo despertado, não é? Foi Moisés que recitou as palavras, embora Josué estivesse com ele. Do verso 44 ao 47 diz: e veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. E acabado Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é vossa vida. Por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual passando o Jordão e despossuí. E começou a canção com duas imagens interessantes. Lembra? Um tribunal e uma chuva. Coisa interessante, não é, amados irmãos? Louvor. Por que louvamos? Porque Deus habita no meio dos louvores. Nós temos lá, e eu quero agora ainda meditar um pouco com Davi, não é? O Salmo 22, Davi profetiza o sofrimento do Messias, suas lutas pessoais, e fala da fidelidade de Deus em socorrer o seu povo. 1-5. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habitas
entre os louvores de Israel. Estava guardado na memória deles que os louvores serviam, como você tem no livro de Salmo. Todo o livro de Salmo eram louvores. E todo o livro de Salmo, ali estava se manifestando o livramento de Deus, o socorro de Deus, a punição de Deus, não é? Então eles tinham esse cenário para lembrar. Como é bom que nós também primemos, irmãos, para quando escolhermos louvores, ou mesmo os louvores que vamos cantar na igreja, você que gosta de cantar, e é uma maravilha isso, né? Veja se esse louvor adora a Deus, veja se esse louvor tem uma mensagem direta para ajudar que alguém desperte da sua vida de inércia, da sua vida de distração, porque estamos num mundo cheio somos cercados de ofertas, oferta para nos separar de Deus, oferta que nos levem a esquecer do Senhor. E é tão fácil esquecer, irmãos. Às vezes nós estamos num gozo com Deus de manhã no culto, quando chega lá, como os discípulos, quando subiram ao monte, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e ali o Senhor se transfigurou, foi uma glória, não foi? Imagine como eles viveram lá, colegas queridos, irmãos que estão aí, né? Márcia Oliveira, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Né? Mas não esqueçam, eles quando desceram do monte, encontrou um menino endemoniado e o povo, não é, questionando os apóstolos que tinham ficado. Então nós temos um céu para glorificar. E não esqueça que mais adiante podemos ter um inferno de batalha para lutar. E precisamos de estar armados com as armas da justiça. Amém, amado? Então eu já estou concluindo. Amém, querido? Vocês já notaram, agora o pastor quer passar dando instrução. É bom louvor, né? É bom louvor, meu Deus, que coisa gloriosa, não é? Quando nós abrimos o culto em dias normais, porque agora com essa pandemia nós estamos com os nossos cultos cheios de restrições, não é? São Miguel Paulista, onde eu presido por misericórdia do Senhor, onde eu sirvo, né? Por misericórdia do Senhor, eu mesmo só vou no primeiro domingo para a ceia, não é? Imagine os irmãos. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, era lindo aquele conjunto de jovens abrindo o culto, aquele louvor, a igreja era quase, não é? Era balançada, abençoada, depois a palavra já encontrava. Eu aprendi isso com o meu mestre, pastor Antônio José Calheiros. Ele disse assim: quando o povo tiver avivado, entra com a palavra, porque aí você pega o fogo. Querido pastor Antônio José Calheiros, pastor José dos Santos Ferreira, pastor Samuel Neto, esses homens foram a minha e são a minha referência nessa minha caminhada, irmãos, porque me ajudaram muito, não é? Eu sou ovelhas deles até hoje. Quando eu sento às segundas-feiras para ouvir o pastor José dos Santos Ferreira, estou comendo as instruções boas e vocês não devem perder também. Mas agora eu quero entrar num aconselhamento. Por favor, me tolerem mais um pouco. Vocês já notaram que durante o louvor há uma participação maior do povo em concentração e adoração? Deus habita no meio dos louvores, tão certo, não é? Como nós vemos aqui, o povo de Israel era um povo festeiro. Nós também somos. Daí a necessidade de procurarmos louvores que lembrem ao povo a sua necessidade de obedecer a palavra do Senhor e ter prazer nela. Tem que cantar louvores assim, citando o que Deus é, citando o que Deus faz, citando o que Deus fez e o quanto nós precisamos dar próximo dele com uma vida que o louve, que o glorifique. Luiz Correia, bem-vindo, querido, Deus abençoe. É isso, irmãos, vamos levar os nossos jovens a selecionar. Não cante qualquer louvor. Veja se o louvor que você está cantando tem fundamento na Bíblia, porque às vezes pessoas trazem louvores para a igreja, irmãos, que negam as Escrituras. Tem nada a ver com os propósitos de Deus para o louvor. Vocês viram que foi Deus que mandou Moisés cantar, mas cantar para alertar o povo a grande necessidade que eles tinham de lembrar quem era o Senhor, do que tinha feito por eles, né? Desculpe, aqui está o meu querido Rosildo Simão, que eu amo muito. O louvor a Deus é uma forte arma espiritual. Através do louvor, demonstramos fé e esperança naquele que é o único digno de receber todo louvor e adoração em qualquer circunstância da nossa vida. Pastor, tem que bater palma, glória a Deus, muito obrigado. Veio sim, Márcio Lucas, bem-vindo, Deus abençoe. Queridos, mas é isso mesmo.
Louvor é força. Você louva, não é? Eu quero dizer para vocês, aqui está a minha esposa, a irmã Márcia, nós, no tempo que corríamos o Brasil fazendo trabalho de missões, entrávamos em ambientes difíceis, onde tinha pessoas de todas as maneiras. Teve uma vez que a irmã Márcia estava louvando numa dessas campanhas, e de repente veio um cidadão que tinha uma trouxa com maconha, com drogas, e uma arma branca, um punhal, veio, e quando os irmãos viram, eles foram em direção à irmã Márcia, ela estava cantando, eles foram em direção a ela. Os irmãos correram e disseram: para, é que hoje eu estou aceitando Jesus, e esse louvor falou o meu coração. Ela estava cantando aquele hino, o que levas? Aquilo falou o coração, ele foi, aceitou Jesus e entregou tudo que ele antes usava como coisa, como armas, como coisa para ele se deleitar. Ele queria agora ser uma nova criatura. Veja o poder do louvor. Amém, queridos? Precisamos do louvor, mas que louvor? Que adore a Deus, que mexa com Deus que está lá no céu para ele descer, e ele desce, irmãos, para participar conosco em glória, né? Então eu digo, nos louvores, né, necessidade de obedecer a palavra do Senhor e ter prazer nele. Quero falar sobre outro ponto onde nós somos muito assim envolvidos. Veja os nossos congressos, com que alegria são programados e realizados, uniformes, convidados, há uma dedicação dos participantes, tanto os organizadores como os convidados, que vemos nos cultos, que não vemos nos cultos normais. Querido pastor Rosildo, meu amado colega, outros que estão aí, pastor Marcos, pastor Roque Coutinho, queridos, vamos despertar o nosso povo. Deus habita no meio dos louvores, mas Deus habita também numa oração fervente, em fervente oração, como diz o hino 577, em fervente oração está o meu coração, na presença de Deus. Deus habita na oração, na pregação também que você faz, cheio do Espírito Santo. Deus habita na pregação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, amados, Deus habita no louvor, Deus habita na oração, Deus habita na pregação, Deus habita na tua vida, não é? E não esqueça, quando lemos o Salmo 100, não é? Que diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi o Senhor com alegria, entrai diante dele com canto, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e nós somos, né? Nós, a nós mesmos, né? E não nós a nós mesmos. Somos povo seu, ovelhas do seu pasto. Agora, não é só no dia de congresso, nem no dia de mocidade, não. Entrai pelas portas deles com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna na sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia! Amados, o louvor glorifica a Deus, são fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome, né? É um sacrifício que nós fazemos, tem que ser de coração, tem que ser de adoração. E olha, irmãos, quantas e quantas pessoas, uma vez a irmã Márcia cantou um hino, mesmo que eu vá até a loucura, toda criatura ouvirão do teu amor. Ela cantava este hino e um cidadão a criticou. Quero ver se ela vai mesmo levar esse evangelho no mundo inteiro. Ele não está aqui para me ouvir, mas se tivesse eu diria para ele: ela tem rodado esse Brasil todo. Já chegamos a pegar um carro e rodar 6.000 quilômetros. Não é brincadeira. Se eu fosse parar agora e contar as experiências missionárias que tivemos, aonde estivemos. Cláudia, querida, bem-vinda, paz do Senhor, um abraço do tio, da tia. Viu, queridos, como é bom trabalhar para o Senhor, como é bom fazer a obra do Senhor, como é bom. Eu fico olhando agora os missionários, nosso querido pastor Paulo Roberto, nosso vice-presidente da sucursal São Paulo do Sul, né? Ele sugeriu que foi feita uma semana de missões no clamor do meio-dia, foi só glória. E ele encerrou no domingo numa festa assim, gloriosa, eu diria, até coloquei quando assistia, diz assim, né? Essa apresentação está a nível profissional, muito lindo, muito maravilhoso. Eu tenho que louvar a Deus, meus irmãos, porque o nosso povo, nossos pastores, as nossas igrejas, glória ao Senhor, aleluia, não é?
Oh Deus, desculpe, mas eu me emociono, porque é o que o Senhor quer de você, é o que o Senhor quer de mim, é o que o Senhor quer de nós, adoração, louvor, entrar em sua presença, louvando e adoração, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Não foi a verdade para ontem, que hoje não vale, vale ontem, vale hoje e vale sempre. Amém, queridos? Louvado é o Senhor. Quando o Senhor orientou Moisés a doutrinar o povo com uma canção, foi para aproveitar o momento que o povo tinha maior prazer na festa deles, lembrá-los que serviam um Deus grande. Era de se esperar que Israel o exaltasse e considerasse um grande privilégio poder conhecê-lo e servir-lhe, mas não foi isso que aconteceu. Ao invés disso, os israelitas recorreram aos ídolos, corromperam-se e mancharam o seu nome e posição. Meu Deus, tem misericórdia, irmãos. Muito cuidado, querido. As pessoas estão nos olhando. Sua maneira de ser, de viver, de vestir, de falar, de agir, de negociar. Nós temos que ser santos em tudo que fazemos. No vestir, no falar, no negociar. Olha, o nome do Senhor às vezes é blasfemado porque um crente não vigia no que ele faz. Olha, irmão, olha o que diz o Salmo 103. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Aleluia, e glória a Deus. Me permita encerrar lendo um texto que nos chama a atenção, queridos, para nós que estamos aqui meditando, que Deus habita no meio dos louvores, na oração, na pregação e no culto todo que você estiver, Deus está ali. Foi Ele que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Imagine o Senhor presente com você, no seu lar, quando você reúne a sua família, no seu trabalho, quando você conseguiu do teu chefe um momento para adoração e reunir, testemunhar, coisa linda, coisa maravilhosa. Mas o meu tempo já está acabando, amados, glória a Jesus. Deixa eu terminar lendo 1 Coríntios do 1 a 14, eu encerro aqui. 1 Coríntios 10, 1 a 14 está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar, e não nos tornemos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, e não tentemos a Cristo. Aqui é conselho para nós, gente, veja bem, hein? E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora vem o texto que nos responsabiliza. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Glória a Deus. Agora eu concluo. Amados, não estamos errados em nos dedicarmos aos louvores, muito menos nos congressos, mas seria muito bom que houvesse a mesma dedicação nos cultos da semana e do dia do Senhor, os domingos. O que você tem feito no domingo? Ah, domingo é o dia que eu estava de folga, eu fui descansar, eu fui para a praia. Ah, eu fui para o cinema. Irmãos, você na praia e no cinema não está louvando a Deus, não está se fortalecendo. Você não sabe o que virá na segunda-feira. Às vezes Satanás faz alguma coisa fácil para você fazer de errado, porque ele tem um laço, depois ele puxa o laço. No dia seguinte você entra no teu desespero. Precisamos ser muito, mas muito vigilantes em tudo que fazemos, porque Deus está conosco, prometeu nos abençoar, mas Ele não aceita os nossos erros. Os nossos erros têm as suas consequências. É a chamada lei da semeadura. Semear é opcional, colher é obrigatório. Amém? Pense nesse conselho. Não deixe
que outra ocupação tome o lugar e o tempo que pertencem ao nosso Deus. Amém? Para quando você chegar na igreja com teu louvor, seja-se aquela glória que vai o Senhor mostrar que está com você. Amém? Então, nossa irmã vai fechar com louvor, como hoje é dia de culto, então, de louvor. Então, a irmã Márcia vai apresentar mais um louvor para nós e nós vamos estar encerrando com este louvor. Amém, queridos? Na cruz contemplei um quadro deplorável, alguém com um semblante muito desfigurável. Olhei e vi no rosto ensanguentado uma expressão de dor. Em Jesus o Imaculado, na cruz está o amor, na cruz está o amor, na cruz está o amor, na cruz está o amor. Que grande amor foi este de Jesus, por mim verter seu sangue, gravado ali na cruz. Jesus, meu rei, de vergonha agora eu choro. Era ali o meu lugar, o perdão a ti imploro. Na cruz está o amor, 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 na cruz está o amor. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor, pastores, pastor Rosildo, pastor Marcos, pastor Roque Coutinho. Um abraço, queridos e queridas que estão aí conosco. Um abraço forte a vocês. Que Deus continue abençoando grandemente. Também quero, amanhã de manhã, essas mensagens estarão na nossa mensagem matutina nos grupos, né? José Carlos, a paz do Senhor, querido, Luiz Correia também, já cumprimentei. Amém? Amanhã de manhã, nos grupos, essa mensagem estará sendo repetida nos grupos, né? Para quem não teve oportunidade de assistir agora. Amém, amados? Louvado Deus Senhor. Então eu vou orar para encerrar. Hoje nós temos a meia-noite, no clamor da meia-noite, com o nosso pastor Elci Santana, um guerreiro do Senhor, está fazendo um grande trabalho, viu? Se você tiver disposição, não deixe de estar com ele. E pela manhã, o pastor Wesley está com a primeira hora, não é? Sei que muitos de vocês, nós estamos ali orando, e graças a Deus, o Senhor tem nos dado vitória, porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus da vitória. Amém? Deus abençoe a todos, nos livre do mal. Pai Celeste, obrigado pelos momentos que passamos com os teus filhos, ó Pai. Muito obrigado mesmo, Senhor, e que possamos despertar para te louvarmos, ó Deus, de acordo com a tua palavra, de acordo com o propósito que o Senhor criou, porque tudo foi criado e estabelecido pelo Criador. A teu louvor, essa foi a ordem que ele deu a Moisés, que desse essa canção para que ele se lembrasse do Deus que os livrava, e nós também, que saibamos escolher os nossos louvores, para que neles o nome do Senhor seja engrandecido, e nós sejamos despertados para conhecermos mais o nosso Deus, e sabermos que precisamos de andar conforme os seus estatutos. Obrigado, Pai. Abençoe todo o teu povo, assim eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão
e as consolações do Espírito Santo seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Quero ser grato